Muito bem, boa tarde. Já estamos então iniciando a nossa live. Daqui a pouquinho ela começa a pôr no ar. Na verdade, eu estou cumprimentando você que está vendo essa live aqui depois do horário que a gente postou. Seja muito bem-vindo, todo esse material que a gente tem produzido para vocês com tanto amor e tanto carinho. E dessa vez numa proposta que, na verdade, é até complicado a gente falar, porque é um país que a gente gosta tanto, né, Melissa? E que Totalmente. falar desse país, eu confesso para vocês que até é uma coisa meio complicada. Eu estou até meio perdida aqui com as coisas que eu tenho que mostrar para vocês, que a impressão que dá é que está mostrando o rostinho da Melissa e eu que estou falando. Mas, enfim, eu vou tirar então esse compartilhamento de tela e pelo menos assim vocês começam a enxergar a gente agora. Pronto, agora estamos aqui nós duas. Então, a gente inicia a Peregrinando em Casa dessa próximas semanas. A gente vai falar de Israel. Na verdade, a gente está chamando de Terra Santa, porque Israel ali também tem, junto, no mesmo ali território, dividindo espaço, tem a Palestina. Então, nós estamos chamando que nós estamos peregrinando em casa pela Palestina. E na verdade, o meu coração bate muito mais forte por lá que o da Melissa. Mas da mesma forma que ela não vê a hora de ir para a Itália, não vejo a hora de ir para a Terra Santa, então, que é tanto Israel quanto Palestina. Melissa, só para a gente contar para eles o que aconteceu hoje aqui. Antes disso, vamos fazer a nossa oração, não é? Vamos esperar o padre, né? O que você acha? Pode ser, pode ser. A gente ia hoje conversar com o Geraldo. O Geraldo, ele foi nosso professor de história. Nós temos uma irmã mais velha e foi professor dela, da Larissa, foi meu. E ele é diácono aqui na nossa diocese. E a gente conversou com ele de uma proposta para a gente poder entender um pouquinho mais dos lugares, para os nossos peregrinos irem mais preparados, não ser aquele choque de o guia começou a falar e eu já não lembro de mais nada. Então, o Geraldo sempre faz uma formação. Se você quer saber um pouquinho como é, hoje a gente já colocou uma das formações que ele fez de Terra Santa já para gente. Então, no final dessa live, vai no nosso feed do Facebook que você vai encontrar ali uma dessas formações que ele faz para você entender um pouquinho como é. Enfim, o Geraldo chamou essa nossa série de Esse Chão Tem História, e tem muita história, e ele ia hoje falar um pouquinho com todo mundo sobre Terra Santa, sobre a história da Terra Santa, a formação desse povo, para a gente conversar um pouco disso, mas a mãe do Geraldo não está tão bem. Então, de última hora, a gente precisou mexer em tudo e, para estar conosco, vai estar o Padre John, que viajou com a gente em novembro para a Terra Santa. E o Padre John tem um conhecimento enorme de Bíblia e de história bíblica, e esteve lá, conhece bastante da história do lugar, então vai poder agregar bastante para a gente com isso. Então, se você está estranhando o que a Melissa está aqui de perdida, que essa live era para fazer a Larissa e o Geraldo, estou te contando que eu estou aqui porque daqui a pouquinho vai entrar o Padre John para suprir um pedacinho desse buraco. Mas a Larissa falou que eu não sou tão chegada assim em Terra Santa, e o fato é que meu coração pulsa forte por Itália. Mas eu acho legal, Larissa, a gente comentar um pouco aqui sobre como foi que tudo começou para a gente. A gente conversou disso já no Instagram lá atrás, antes da gente começar tudo isso, antes da gente ter essa ideia, não é? De como seria a nossa série Peregrinando de Casa. A gente primeiro fez uma primeira conversa para se apresentar. Então, quero aproveitar e contar para quem não sabe, a nossa primeira peregrinação foi Terra Santa, né? Foi o primeiro destino que nós fizemos. E nós fizemos como peregrinas, fomos juntas para Terra Santa. Isso foi em 2012, em abril de 2012. Um período lindo de viagem, porque lá está tudo florido, um clima gostoso. E para a gente foi encantador, porque nós tínhamos ido de crianças para Disney e, como boas paranaenses, já tínhamos visitado o Paraguai e a Argentina. Então, esse era nosso conhecimento de mundo e, de repente, veio para a gente a possibilidade de ir para a Terra Santa. Então, ficamos encantadas, crescemos dentro da igreja e poder ir para lá foi uma experiência incrível, né? Assim, esse primeiro encontro, né, com a Terra Santa. Conta, Larissa, um pouco como foi o seu primeiro encontro com a Terra Santa. Quando a gente foi a primeira vez, eu lembro que quando a gente fez Egito e Israel, né? Esse foi o nosso roteiro. Egito e Terra Santa, vamos chamar assim como nós estamos colocando agora na nossa live. E quando a gente terminou de visitar as pirâmides, eu lembro que eu virei para mim e falei assim: se tudo der errado agora, a gente não conseguir visitar mais nada, já valeu a viagem, já valeu tudo que aconteceu até aqui, de ter vindo aqui, de tanto que a gente gostou disso.
porque você não tem noção do que te espera, né? Dali para frente, o que vai acontecer e tudo mais. E foi um encantamento tão grande com o local, com o país, com a oportunidade de ver Jesus, de sentir Jesus, tanto que a gente tem pedido para as pessoas que já viajaram com a gente para a Terra Santa para que mandassem seus depoimentos. Inclusive, vou aproveitar e vou pedir para você que está acompanhando a gente, se você já foi para a Terra Santa, manda para a gente pelo WhatsApp o seu depoimento de como foi a sua ida para a Terra Santa, onde você viu Jesus, porque cada experiência tem um lugar diferente. E eu e a Melissa, a gente tem uma história bem legal nossa lá, que nós vivemos em Belém. Nós fomos junto com o nosso médico endocrinologista, e o médico, na hora que a gente estava chegando para entrar lá na gruta, nós levamos alguns tercinhos para pedir para abençoar para algumas mães enfim, algumas mães amigas. As nossas amigas que queriam engravidar, né? Assim, que podiam vir a querer engravidar, sabe? E aí eu virei para a Melissa e falei assim, mas o que é isso? A gente vai lá dar benção no terço e o nosso endocrinologista sempre fala que a gente não vai conseguir engravidar, que a gente vai perder a criança. Eu falei, não tem como, tem nada a ver a gente estar fazendo isso, né? E coincidentemente ele estava lá. Perto da gente ainda, estava junto, né? Aí eu virei para... E, gente, detalhe, ele se dizia ateu, tá? Assim, estou dizendo ele se dizia porque o que a gente viveu ali, eu não posso dizer que realmente é. Padre John está chegando. E a hora que a gente chegou para ele, falou assim, a gente quer que você entre com a gente lá para você falar que a gente realmente vai conseguir ser mãe. Padre, estou só terminando uma história, tá? O senhor já entra. E ele virou e falou assim, mas eu nunca disse que vocês não vão conseguir ser mãe. A única coisa que eu sempre disse para vocês é que vocês precisam tomar cuidado. Então, você entra ali e reza com a gente. Ele falou assim, se precisa rezar, vamos dar a mão e rezar aqui. E lá nós fizemos a nossa oração. Então, assim, tem alguns locais que realmente Deus fala forte para a gente. Imagina estar com um ateu que convida você para fazer uma oração. Então, isso é Terra Santa. Estar lá é poder viver essas experiências de fé que você nem acredita que vai ter. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por quebrar esse galho, essa árvore, a floresta inteira. Só que você está torto. Melhor você deixar o celular de pé, porque você está errado para a gente. Você vai ter que mexer na configuração do Zoom. Vai ter que mexer na configuração. Ainda está de pezinho para a gente. Melhor ficar assim. Pode ficar assim, padre. A gente fica... Pode virar o tripé aqui que já resolve. E, padre, antes do senhor, da gente começar a falar da história de lá, vamos pedir para o senhor fazer uma oração, mas antes eu quero falar que eu estou aqui com o livro da Peregrina Egélia. E eu acho que diz muito sobre lá, não é? A gente está fazendo uma coleção de livros da Peregrina Egélia, a gente deve ter uns 4 ou 5 dela aqui. A gente se comprometeu a ler todos os livros e a gente já conseguiu começar a ler um deles, tá? A gente já está num bom caminho, a gente já começou os livros. E, particularmente, eu gostei bastante. Mas vamos começar com a nossa oração, que a gente já está ao vivo. O senhor, por favor, faça uma oração aí para a gente começar e depois a gente vai dar início, então, a essa conversa sobre a história de Israel. Vamos pedir que o Senhor esteja enviando sobre cada um de nós, né, o seu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que libertou o povo de Israel, né, que conduz a igreja pelos caminhos das Sagradas Escrituras, o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia também, inspire a cada um de nós, inspire-nos também a compreender a sua mensagem. Fizemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, gente, eu vou então aproveitar. Eu vou aproveitar então que o padre chegou e dizer para você que também está chegando agora que aconteceu um problema de saúde com a mãe do Geraldo, por isso que ele não está aqui com a gente. Estava previsto, divulgamos. A hora que a gente terminou a divulgação todos nos nossos grupos, eu recebi um áudio dele falando que, infelizmente, não tinha condição de estar aqui. Então, também a nossa oração pela mãe do Geraldo, para que ela saia dessa situação e que a gente possa ter outros momentos de boas convivências.
Liguei pro padre João, falei, padre, né, não tem nenhum outro padre que poderia falar melhor da história de Israel do que você. Quebra esse galho. Enfim, ele não estava em casa e ele topou ajudar a gente nessa mudança aí. Então, seja muito bem-vindo, Padre John. O Padre já teve 2 experiências de peregrinação com a gente. A última que ele fez, eu pude acompanhar o grupo. Particularmente, gostei muito da companhia dele. E até a Melissa falou assim, eu acho que o Padre John pode ser uma boa, porque vocês ficaram amigos, né? Então, realmente, Padre, é com muita alegria que a gente te recebe aqui. E eu cheguei à conclusão, enquanto eu pensava sobre isso, porque eu falei assim, é muito bom ter amigos, mas às vezes é duro ser amigo, né? Porque e quando a gente é amigo, tem que fazer essas coisas. Vamos Sobra lá, para amigo, né? A Melissa falou um pouco da peregrina Egéria, então eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre ela, antes do senhor entrar na questão da história de Israel. Essa peregrina Egéria, que a gente tem aí os relatos, ela é o primeiro relato que nós temos de Terra Santa, mais ou menos no século VI, que ela vai para lá, e ela deixa tudo escrito do que ela vivenciou. Então, por exemplo, só para vocês saberem, quando nós visitamos a casa da sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, essa casa da sogra de Pedro foi encontrada olhando os escritos da peregrina Egéria. Então, se você realmente quer entender um pouco mais sobre a história de Israel, sobre a história dos locais sagrados e tudo mais, vale a pena também fazer a leitura desse livro. Não é um livro fácil de encontrar, falei brincando no começo que a gente está fazendo coleção do livro, porque a gente tem encontrado o livro só em Portugal para comprar. Aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer uma compra de um livro, só de um livro, e outro que nós conseguimos tirar cópia, que estava no seminário, e, enfim, então a gente tem algumas coisas aqui, mas é só nesse sentido mesmo, tá? Padre, agora vamos então ouvir um pouquinho sobre a história de Israel, o que o senhor tem para contar da história do povo de Deus, como se forma, para a gente dar andamento então nessa parte. Isso, vou falando, depois nisso a gente vai batendo um papo também, vai tirando alguma dúvida, alguma coisa que vir surgindo. Não tem como a gente falar da história de Israel, né, se nós não voltarmos primeiramente ao início ali de tudo, que é com Abraão. Né? Então nós podemos perguntar, padre, mas e o Gênesis, de 1 a 11? Que Abraão só é falado no capítulo 12. Então, Gênesis, de 1 a 11, né, nós chamamos de escritos de esperança. São escritos próximos do tempo de Jesus já, né, quando o povo está no exílio, e ali vinham as dúvidas. Quem criou o mundo? Deus. Aí se escrevia o relato de como Deus criou o mundo. Quem fez cada um de nós? Se escrevia também. E falando em história de Israel, a gente vai entrar naquilo que é próprio também da cultura judaica. Então, por isso é muito bom, sobretudo quando a gente tem a oportunidade de ir até esse lugar, né, que a gente vai reconhecer muito aquilo que são os símbolos. Né? Na igreja nós falamos muito do número 3, né? Temos o simbolismo da Trindade, mas também, né, em Israel se usa muito o número 3, porque Kadosh, 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 santo, 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 né? Em hebraico 3 vezes santo, própria oração dos judeus, né, clamando que o Senhor é um. E aí no início de tudo isso nós encontramos também essas outras 2 grandes religiões, e que a gente conhece um pouco mais, sobretudo na peregrinação, quando a gente está próximo ali deles, né, que é a religião muçulmana e também a religião judaica, que surgem, né, junto com o próprio Abraão, ali, um pouco que junto ali naquele meio. E Deus faz 3 promessas para Abraão. Né? Por isso, a grande promessa do povo de Israel, o povo que era escravo, né, que com Moisés vai ter o período de libertação, mas a gente precisa antes voltar a esse ciclo. Porque são 3, então, os patriarcas que nós temos na nossa história, né? Que é Abraão, Moisés e Elias. Né? Então, assim, a gente consegue voltar primeiro a essa origem, e Deus, quando faz a bênção a Abraão, ele abençoa Abraão e todos os seus descendentes. Por isso, na igreja, a gente usa muito a expressão que somos filhos de Abraão também, né? Porque nós somos abençoados por Deus a partir deste momento. E a partir dali é uma afirmação muito bonita em toda a história de Israel, e que isso traz depois para a Bíblia toda e na história de muitos santos. A expressão não tenhas medo. É isso que Deus fala a Abraão. E algo também interessante nesse início é que não é o homem que vai ao encontro de Deus, mas é Deus quem desce e vem ao encontro do homem. É Deus quem vem para conduzir Abraão a uma outra terra, né? A promessa também ali. Então, olhar um pouquinho esse Deus que por mais de 140 vezes em toda a Bíblia traz essa expressão não tenhas medo. E muito famosa e conhecida por nós, sobretudo quando o anjo fala a Maria. Não tenhas medo, Maria, serás a mãe do Filho de Deus. Então isso, né, deve estar presente
muito da nossa vida, mas lembrarmos sempre os 3 patriarcas. Acho que eu tinha falado errado naquela hora, Jacó, o outro, acho que eu falei Elias. Então é Abraão, falei Elias, né? É Abraão, Moisés, né? E Elias. E muitas vezes quando nós... Elias não. Jacó. E Jacó, isso, Jacó. E muitas vezes quando nós falamos dos patriarcas, nós esquecemos das matriarcas. As mulheres também que deram todo esse respaldo também à nossa cultura de Israel, início da cultura, né? Sendo ela a esposa de Abraão, que é Sara, né? Que deve ser muito lembrada por todos nós. Por quê? Do mesmo jeito em que Sara já era de idade avançada, não poderia ter filho e concebe um filho, isso vai acontecer depois, no Novo Testamento, com Isabel, né? Então, são algumas relações que nós vamos encontrar entre a história de Israel e também aquilo que vai se concretizar no Cristo, né? Então, é um pouco dessa certeza, desde a vocação de Abraão, né, até esse percurso que vai continuando aí com todo o processo de libertação do povo de Deus. Então, nós percebemos que, desde o início, o nosso Deus se apresenta como um Deus de promessas. O povo da aliança vive assim, né, de promessa e um Deus de aliança. A primeira aliança de todas que nós temos, ainda antes da história de Israel, com os relatos, seria a aliança com Noé, através do arco-íris como símbolo. Depois, Abraão, que faz uma aliança com Deus, né, e o símbolo é a circuncisão. E depois, por fim, Moisés, né, o grande libertador ali da Terra Prometida, e também do Egito. Né, então, Moisés, depois, né, que faz aliança com Deus, e o símbolo dessa aliança são os 10 mandamentos. E hoje nós temos também uma última e eterna aliança, e tem como ela símbolo e sinal a Eucaristia, o próprio Cristo, né, que foi entregue a cada um de nós. Então a história de Israel também é marcada pelas alianças. Deus que sempre é fiel ao povo, e o povo que praticamente todas as vezes não é fiel ao Senhor. Então nós temos o povo que era escravo no Egito, e uma das coisas que me impressiona muito na viagem, quando nós estamos no Egito, sobretudo, é o quanto o povo ainda cultua o faraó, porque tudo que tem lá, o país vive de turismo hoje é graças ao faraó, aquilo que o faraó fez. E, ao mesmo tempo, nós cristãos vamos achando tudo muito bonito. E esquecemos que ali o povo de Deus estava sendo escravo no Egito. O faraó era visto como alguém mau, né, o povo. Por isso que a Bíblia nem fala o nome do faraó, né, cita apenas como faraó, uma hora endurece o coração, outra hora amolece, né, as pragas depois, né, que nós teremos também no Egito, até mesmo contra, né, o faraó. Então, para a gente ir observando também que o povo ali era escravo, e Deus faz uma promessa, porque o povo, desde Abraão, tem a promessa de terra, de descendência e de bênção. Por isso, a bênção que nós temos no livro de Números, a descendência que Deus promete a Abraão, né, e teve de fato, e por fim, né, a terra, que é o local onde o povo ali se instala. Então, essa busca da terra prometida e a saída também do Egito, depois toda aquela caminhada pelo deserto. Um fato interessante, que eu acho que vale a gente destacar aqui, que muitas vezes não é falado, é quando nós paramos ali no poço em Mara, em que a água se transforma de amarga, né, para água potável. Muitas pessoas falam que porque Moisés bateu 2 vezes com o cajado, ele duvidou de Deus, né, e assim, por isso ele não entra na Terra Prometida. Particularmente, eu não gosto muito dessa visão, porque eu vejo uma visão diferente. O que Deus prometeu, por exemplo, a Moisés? Que ele iria conduzir o povo até a Terra Prometida. Vai e conduz o meu povo. Ele faz a condução do povo. E depois quem adentra a terra é Josué com a sua bênção. Então, para a gente também ir olhando um pouquinho, que não é que Deus pune Moisés. Moisés cumpre a sua missão e vê a Terra Prometida. E assim morre como um justo. Né? Então, a gente às vezes acaba culpando, como boa parte da tradição hebraica culpa, né, Moisés, por ele mesmo não ter entrado na Terra. Mas eu acredito que vale mais a pena a gente olhar um pouquinho sobre esse outro aspecto, né, do qual assim também a gente consegue, né, compreender esse início e essa entrada, né, do povo de Deus na Terra Prometida. E falar de história de Israel, nós não podemos deixar de lado o livro do Êxodo. Né? Tudo está dentro desse livro, a história acontece ali dentro. Por isso, até sobretudo nesse tempo de quarentena, de pandemia, é um tempo bom da gente reler esse livro. Né? Sobretudo ali a partir do Êxodo 3, quando nós temos, né, a vocação de Moisés, né, os próprios 10 mandamentos, a história que nós vamos encontrando é algo interessante que acontece, por exemplo, na Páscoa com o povo de Israel. Né, ficar dentro de casa durante toda a noite até que a praga passasse e assinalar
a porta de casa. Hoje também muitos de nós estamos fazendo isso, né? Colocando um sinal de fé na porta das nossas casas e muitas vezes tendo que nos trancar ou ficarmos, né, dentro das nossas casas até que também essa praga, esse problema, esse mal passe. Então nós vamos vendo como a história, né, vai sempre se repetindo desde quando aconteceu na história do povo de Deus e também, né, com cada um de nós. Até a forma de nós celebrarmos a Páscoa ainda traz muitos elementos, né, da celebração da Páscoa judaica, até porque quando Jesus institui a Eucaristia, ele estava em uma ceia com seus discípulos. Então nós trazemos muitos desses elementos também para a nossa liturgia, né, para a nossa vida, para a nossa oração. E Deus faz uma promessa a Moisés que ela é bem incisiva e bem clara. Um Deus que vê o seu povo sofrendo, está lá em Êxodo 3, capítulo 7. Um Deus que ouve o sofrimento do seu povo, então a gente observar bem os verbos. Depois, um Deus que desce para libertar o povo dos egípcios e levar a uma terra que corre leite e mel. Este também é um grande significado da terra do Senhor. O leite, que é aquilo que dá a vida, que garante a vida. E o mel, aquilo que dá o sabor, que dá a doçura. Então, quando nós falamos da terra enquanto um local abençoado também, nós precisamos repetir isso, né, até hoje também nas nossas vidas, né? E a Eucaristia também traz isso a nós. O pão, que é aquilo que gera vida, e o vinho, que é aquilo que nos traz a alegria. O Cristo usa daquilo que é mais próximo do ser humano, né, para instituir a Eucaristia do mesmo jeito, né, usa este termo também no Antigo Testamento, no início da história de Israel, para, né, com Moisés, né, apresentar e fazer essa grande notícia de que conduziria o povo por este processo de purificação. E, novamente, né, a palavra de Deus aparece com Deus falando: agora, Moisés, eu estou contigo. Então, essa expressão, que por mais de 140 vezes passa na Sagrada Escritura, deve estar muito presente com cada um de nós. O eu estou contigo. Né? Um Deus que envia, mas que caminha conosco. Um Deus que está sempre ao nosso lado. Né? Um Deus que caminha junto com o seu povo. E ali Deus faz... Isso que o senhor está falando, né, padre? Isso é bem o que a gente... esse paralelo que o senhor fez é muito interessante, que é bem o que a gente sente, assim, da mesma forma que o povo de Deus, naquela época, precisava desse sentimento do Senhor que eu estou contigo, é o que hoje nós precisamos, e que às vezes pessoas buscando tanto, não é? As pessoas hoje procurando tanto eu sentir a presença que Deus está comigo. Tá difícil, mas vai passar porque o Senhor está comigo, não é? Isso, uma das coisas mais belas que eu acho na Sagrada Escritura é quando a gente vai colocando nomes aos tempos, né? E tem um livrinho bem pequenininho que ele fala que o Êxodo, de 1 a 11, é Caminhos de Esperança, porque são relatos que acontecem no tempo do exílio. A história começa mesmo a partir do capítulo 12. E o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né, é definido por Carlos Mestre, num dos seus livros também, como o livro da esperança. E o que a nossa fé vem anunciar é justamente isso, a esperança. E a esperança nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas alguém que caminha conosco. E do mesmo jeito que o povo passou, né, e suportou as pestes que caíram naquele tempo, nós encontramos, né, no livro do Êxodo, do mesmo jeito que o povo suportou a travessia ao deserto, né, hoje é bem mais gostoso de ônibus, ar-condicionado, mas naquele tempo, né, foram 40 anos esse povo caminhando no deserto, né? Então nós também vamos suportar a dificuldade, faz parte da vida do povo de Deus. Os momentos de se esconder, como nós vimos na Páscoa, né, quando Deus pede ao povo que naquela noite se tranque todos dentro de casa. Então é o tempo também, às vezes, de agora, a gente se trancar, mas nessa certeza de que, primeiramente, nós precisamos ter a confiança que Ele caminha conosco, né, de que Ele está no meio de nós, é isso que nós rezamos em cada Eucaristia, né, e, sobretudo, neste tempo, fortalecer esse vínculo nosso, né, com o Senhor, né, e dando essa possibilidade de sempre nos estarmos no caminho que o Senhor nos propõe. Lembrando que esse caminho é, sim, um caminho difícil, não é fácil, porque a promessa de Cristo é essa. Né? A porta é estreita, o caminho é difícil, quem quer me seguir, toma a sua cruz e siga. Né? Não teremos nenhuma facilidade, mas Ele está caminhando conosco, Ele quem está ao nosso meio, Ele que caminhou com o povo no deserto. Né? Então, esse Cristo caminheiro deve ser muito presente também hoje para cada um de nós. E, às vezes, nós esquecemos, porque jogamos Ele lá para cima, e esquecemos de que não, Ele está aqui, nos ouvindo, vendo, compreendendo as nossas dores, e nos libertando também daquilo que nós precisamos, como foi junto com o povo e os libertou do Egito.
Eu acho que esse momento de entrada na Terra Prometida, eu acho que ela dá esperança para essa fase que a gente vive. Quer dizer que, apesar de toda essa fase que estamos passando, a gente vai chegar na Terra Prometida também, vai chegar no momento que vai ter uma paz, vai ter uma tranquilidade um pouco maior de tudo isso que a gente tem vivido agora. E depois que o povo de Deus entra na Terra Prometida, aí começa e continua a história toda ali já dentro de Israel, já daí, né, padre? Eles, na verdade, começam a dominar ali todo o território e a coisa começa já a caminhar de uma forma um pouco diferente, diferente por já estarem na Terra Prometida, até a própria saudade que eles têm do Egito, às vezes, por esse tempo que eles... dessa caminhada toda que eles fazem, não da caminhada, mas desse período que eles ficam lá, e a coisa começa a ter um novo rumo, uma nova história que acontece para todas essas pessoas que estão ali. Você quer complementar isso? Alguma coisa disso? Isso, então. Aí eu acho que aí entra o centro do que a gente olha no finalzinho do Êxodo. Né? Moisés que faz a sua oração a Deus, né? E um fato interessante é que Deus faz uma promessa para Moisés, né? Que ele verá Deus, que esse também é algo que está por trás do judaísmo e de quem nunca viu o rosto de Deus, né? E depois o próprio Deus diz lá no finalzinho do Êxodo, capítulo 33, ele revela a Moisés: você me verá pelas costas. E por isso eu acho que aí está a beleza da morte de Moisés não entrando na terra. Aí todo o povo vai ter que olhar o passado para ressignificar aquilo que aconteceu ali, porque justamente acontece, né, desde o bezerro de ouro, a busca por falsos deuses, às vezes até quando não tem nada ali, que foi o milagre lá das codornizes, né, não tem nada para comer, o povo se reclamando, né, porque no Egito nós tínhamos pelo menos alguma coisa, agora aqui a gente está passando fome, mas olharmos também o sentido espiritual do deserto, né, porque nas nossas vidas tem um tempo de deserto. Aí eu acho muito bonito Santa Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que na nossa vida, e usando isso ela pega de Santo Inácio, né, nós temos momentos de desolação e os momentos de consolação. É um momento de deserto, um momento em que estamos bem. E o deserto faz parte da nossa vida porque ele é um tempo de purificação. Por isso o número 40 no judaísmo significa o número da mudança, né? Aquilo que vai gerar uma mudança. São 40 os dias do dilúvio, são 40 anos ali no deserto. Jesus que é tentado por 40 dias e 40 noites. Então, um número que tem muito esse simbolismo na tradição judaica, né? E que para cada um de nós nem tanto. O povo entrando em Israel, já Moisés falecendo e ficando do lado de fora, nós temos, acredito, uma das mais belas passagens também do Antigo Testamento, que para alguns biblistas, nós temos o Pentateuco, alguns dizem que nós temos o Hexateuco, colocam o livro de Josué como parte ainda do Pentateuco, porque ali nós temos, de fato, a entrada do povo, Moisés que fica, e o povo que entra. E como que Josué faz o povo, de fato, reconhecer o Senhor e adorar o Senhor e servir o Deus que libertou do Egito, esse Deus libertador. Aí que Josué, diante da Assembleia de Siquém, que é lá em Josué 24, faz esse grande convite ao povo a olhar o passado. Né? Olhemos o passado, vejamos como Deus nos libertou, passando pelo Mar Vermelho, né? Como destruiu os egípcios, como nos ajudou, né, no deserto. Isso porque o povo também já tinha junto com eles um grupo que vivia pela história, né, que não conheceram aquilo presencialmente, como aconteceu com os primeiros cristãos. Né? Paulo, que não encontra presencialmente o Cristo, mas depois se torna apóstolo. Ali no meio do povo de Deus também tinha um pouco disso. E aí Josué faz aquela grande assembleia em Siquém, do qual ele relembra toda a história do povo de Israel. Né? E ali o povo reassume essa aliança de servir o Senhor, que é aquela famosa passagem: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós e nossa casa. Mas por quê? Porque olhando para o passado, nós reconhecemos Deus. Assim como Deus promete a Moisés: você me verá, mas pelas costas. Essa expressão parece ficar tão estranha para nós, mas pelas costas por quê? Olhando para trás, eu vou reconhecer Deus. E assim também eu acredito que é a nossa vida hoje. Nós reconhecemos Deus olhando para trás, olhando para a nossa história, aquilo que já aconteceu conosco, o que Deus fez por cada um de nós, né? E, sobretudo, crendo nessa promessa de que vivemos ainda uma aliança. Como ele sela uma aliança com o povo de Israel, ele sela também hoje uma aliança com cada um de nós através da Eucaristia. Eu acredito muito nessa aliança que Deus tem feito com a gente até hoje, e acho que é isso que nos fortalece
para dar conta do recado, indiferente se é momento de pandemia ou não pandemia, se é momento do que a gente vive, é isso que vai fortalecendo as nossas forças também, né? Que chega uma hora que parece que vai se esgotando. E Deus vai renovando tudo isso, renova a nossa força, renova a nossa esperança nesses momentos. E essa entrada do povo de Deus na Terra Prometida, Deus promete que vai ser uma terra onde corre leite e mel, não é? Não é isso que diz a Bíblia? E é muito bom quando você chega em Israel, quando você sai da terra do exílio, e você pode entrar também com o povo de Deus. Acredito que eles não passaram por nenhuma fronteira, né? Nenhuma, como que fala? Imigração, nenhuma imigração. Acredito que não tinha nada disso quando eles passam. Mas é muito interessante a diferença que a gente vê disso e a possibilidade de ver de onde é esse mel, né? Qual que é esse mel que diz na Bíblia ali, que é aquele mel da tâmara que a gente pode até consumir quando está ali em Israel. Então, é realmente uma promessa de uma terra diferente, e as coisas de fato são diferentes. E também até diferente para a gente aqui, né, Padre? Que a gente, quando vai com essa imagem, a gente já vai com a ideia do melzinho de abelha, com leitinho de vaca, que é o que a gente toma aqui, não é nada disso, né? O que acontece nessa entrada ali do povo. Bem interessante também, sobretudo nisso, o sentido que isso tem no leite, que é aquilo que dá a vida, e o mel que dá o sabor diferente. Então, não é apenas sustentar o povo, porque o mais interessante é o povo, quando era escravo, né, o povo, como escravo, não tinha felicidade, não tinha uma vida plena, não tinha nem a sua terra, nem mesmo aquilo que dava doçura à vida. Então, o sentido é justamente teológico, até espiritual esse, a terra como aquela que nos dá o alimento, né? Então, como leite, e depois o sentido do mel, que é essa doçura também, né? E isso, com Jesus, fica muito claro também nessa distinção que ele faz entre pão e vinho. O pão, que é aquilo que garante o nosso sustento, e o vinho, que é algo que traz alegria, né? Então, esse simbolismo também dentro da cultura judaica que entra na nossa tradição cristã e entra para cada um de nós como cristãos hoje. Então, o povo, sim, ao entrar na terra, né, tem essa fartura também, além do sofrimento que tinha no Egito. Então, o povo agora é livre, né? Por isso que o povo antes era escravo do faraó e passa a ser, na Terra Prometida, servos do Senhor, passa a ser um povo livre. Eu acho que assim, a gente está meio que chegando no final do nosso horário, Padre, do que eu tinha combinado com o senhor. Uma última coisa que eu quero falar, depois dessa entrada do povo de Deus, hoje nós estamos falando, pensando na época de Jesus, de mais de 2000 anos que se passaram de tudo que aconteceu ali. Como que nós podemos garantir que muitas das coisas que estão ali, de fato, são locais sagrados, de fato, são locais relacionados com a vida de Jesus? Como que eu posso garantir que eu não estou indo lá e estou sendo 100% enganada em tudo que eu estou vendo ali? A maior certeza que nós temos é aquilo que é geográfico, né? Então, nós temos muita coisa que é geográfica, muita coisa que tem o seu local, né, demarcado até hoje, mas eu acho que dentro da espiritualidade tem algo muito maior. E eu acredito nisso. Até quando eu inicio um curso de teologia bíblica, eu sempre falo no início do curso. A história do Chapeuzinho Vermelho existiu? Todo mundo fala, não. Mas qual é a mensagem? Obedecer os pais. Então, nem tudo precisa ser do jeito que a gente quer, nem tudo aconteceu como de fato é ali. A Bíblia é um livro que, graças a Deus, tem nela de tudo, né? Lendas, fábulas, as parábolas, mas tudo isso nos ajuda a viver a fé, né? Então, estar também nesses locais, eu não sei se é aqui, se daqui 100 metros, se daqui 50, mas o sentido espiritual também que o lugar traz, né, é algo fantástico. Mas eu acredito que a maioria dos lugares que nós temos, né, pela geografia bíblica, pela história bíblica, a gente consegue demarcar e hoje falar com praticamente certeza, era aqui, foi mais ou menos aqui, foi ali, mas só o sentido espiritual que nós temos atrás de tudo isso. Imagina aquele deserto, o povo andando 40 anos, como que hoje nós vamos fazer isso numa peregrinação, né? E só se fôssemos de rali, alguma coisa, mas mesmo assim não ia dar certo. Mas a gente sabe que passou por aquele deserto, foi daquele país para aquele país, daquele local, e tentar fazer essa caminhada também, eu acredito que Deus vai se revelando a cada um de nós, né? Então eu vejo muito o Papa Bento, ele fala na Verbum Domini, quando teve o sínodo para a Palavra de Deus, e lá foi falado sobre a Terra Santa como esse local por encontro da Palavra de Deus, né? Então, eu acredito muito nisso. O lugar fala muito,
né? E nem só falando em Terra Santa, nas outras peregrinações, eu senti isso em Lourdes, né? Quando você vai passando debaixo da gruta, vai passando a mão, você vê o quanto aquela pedra te fala, né? Então, do mesmo jeito é também na história do povo de Deus, o local fala por si, né? E o mais importante em cada um de nós é, sobretudo igual nesse tempo de pandemia. Esses dias a pessoa me fez uma pergunta no programa da rádio. Ah, padre, mas foi Deus que mandou isso? Pergunta uma afirmação. Foi Deus que mandou isso para ensinar o povo. Aí a gente olha, né? Deus não manda nada, Deus não castiga nada, mas Deus permite que o fruto do que a gente faz é colhido, né? Então, e sobretudo agora é um tempo que destabilizou todo mundo, e eu acredito que é um tempo de sairmos mais fortes na nossa fé sobre tudo isso. E olhando sobretudo a história de Israel, não tem como a gente não ver o povo que era escravo, o povo que sofre no deserto, né? O povo que olha, que passa por esse processo de purificação, e nós também precisamos passar por esse processo de purificação para sermos mais fortalecidos, né? E vivermos sobretudo a nossa fé. Com certeza. Padre, eu quero te agradecer muito, muito obrigada por ter assim, aberto mão das suas atividades, super em cima da hora. Não faz 1 hora que eu falei com ele, e a gente já está encerrando a live. Eu agradeço muito, achei que foi muito bom. Várias das suas colocações aqui, eu quero deixar isso para a gente usar realmente como material para nós. O senhor falou bastante da questão do judaísmo, que nossa fé vem dali, de muitas coisas semelhantes. Então, já quero avisar para quem está assistindo que na próxima semana ou na outra, ainda não sei qual que vai, não lembro a sequência certa, nós vamos ter uma live com uma judia e com um padre, os dois que moram em Israel, contando essas diferenças das religiões e mais do que as diferenças, as coisas que nos unem, né? Então, são tantas coisas que são semelhantes que nos unem, é isso que a gente vai estar falando nessa próxima live. Então, nós vamos ainda falar muito sobre a religião judaica aqui, porque não tem como falar de Israel e desvincular essa religião, que na verdade é tão importante para a nossa fé também, né? Está tão fundamentada tantas coisas deles ali da nossa fé. Então, eu agradeço, padre, eu agradeço você que nos acompanhou durante toda essa live, eu agradeço a Melissa, que hoje veio especialmente também para estar comigo nesse comecinho até o padre conseguir entrar para estar com a gente. E já quero convidar você para a nossa próxima live de quarta-feira às 6 horas, também às 18 horas. Para quem já viajou comigo para Israel, sabe que vai ser um assunto que eu vou amar falar. Nós vamos falar do creme do Mar Morto, padre. Então, nós vamos falar do creme e vamos ter uma fono, que vai estar aqui com a gente, uma fonoaudióloga, que vai ensinar a usar o creme. Então, olha que coisa boa. Além da gente falar do creme, das vantagens, a gente vai ensinar a usar o creme. Então, mesmo que eu não use o creme do Mar Morto, que use outro, vale a pena participar para saber como é que faz para usar os tais cremes do Mar Morto que a gente traz. Padre, muito obrigada. Minha gratidão eterna por ter quebrado esse galho desse tamanho. Fico te devendo essa, tá? E deixa suas considerações finais para a gente estar encerrando a nossa live. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que Deus usa a gente na hora que a gente menos imagina, né? Então, era para eu estar andando agora, caminhando, tudo, o que salvou foi o boné, que não precisou nem tomar banho para tirar o cabelo. Mas até tinha o panorama bíblico, vai fazer todo o panorama, tudo, mas acho que Deus vai falando também conosco do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, no outro momento também, quem sabe a gente dá uma olhada de uma forma mais didática, mas eu acredito que, né, Deus vai usando e é bom a gente sempre estar também à disposição dele para isso. Então, eu agradeço muito o convite de vocês, né? Espero em breve, que assim que tudo passar também, que a gente retorne juntos, né, os sonhos, os projetos, né, as viagens. Sobretudo, acredito que viagem é um investimento muito grande para a nossa cultura, para a nossa alma, mas sobretudo para a nossa fé, né, que nos leva a tantos lugares para renovar. Então, obrigado também pelo convite, né, por ter lembrado. E, quem sabe, na próxima oportunidade a gente faz algo mais sistemático e não, né, assim, mas Deus foi falando, a gente vai soltando também. Foi muito bom. Melissa, seu tchau também para a gente poder encerrar. Tchau, gente. Obrigada por terem ficado conosco. Nós temos agora, nas próximas 3 semanas ainda, vamos falar muito mais sobre essa Terra Santa, sobre todos esses lugares. Enquanto o padre estava falando da Terra, eu fiquei pensando, a gente vai para lá realmente... Eu costumo dizer que a pedra não fala. Se a gente não tem o guia, a gente não sabe o que é aquela pedra. Mas, de fato, os lugares gritam ao nosso coração. A gente pode não saber exatamente o que ela é, mas não tem como você entrar no Santo Sepulcro e não sentir, só por estar ali, a presença do Senhor. Uma coisa que a gente sempre faz questão de entregar nos nossos grupos de Terra Santa é um diário de bordo, para que as pessoas possam escrever os seus relatos, não é? Da mesma forma que a peregrina Egéria escreveu os seus relatos, contando
os lugares que ela estava passando, e isso ajuda a gente a ter uma noção mais ou menos da localização em que as coisas se passaram, que as pessoas tenham isso. E quero deixar de convite para você, que você, de repente, pense em fazer o seu relato dessa sua quarentena, de como está sendo. Eu acho que vai ser muito bom para você, mais para frente, poder dar uma lida e ver como foi a sua história nesse tempo. A história ela só existe porque nós temos os relatos. Então, faça o seu relato desse seu tempo. De repente, você pode relatar os seus momentos divertidos conosco nas nossas lives. Fica o convite para você continuar acompanhando e peregrinando com a gente de casa. Então é isso. Tchau, gente. Obrigada, Padre. Mais uma vez, muito obrigada. E realmente, Deus super te usou com tudo que você falou aqui para a gente. Tenha certeza disso. Foi realmente muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Melissa. Tchau, tchau.